E boa noite, mais uma vez aqui na Papo Reto com Manu. Aliás, não é Papo Reto com Manu, mas é Papo de Preto, né? Que eu mudei o nome. Vou esperar o povo chegar. Então, Regina Reis foi a primeira, né? Nossa, mais uma live aqui de quinta-feira. Eu tava querendo ver se conseguia um dia, uma semana fazer no YouTube. Mas Ednei, John. Ai, obrigada, amor. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver o povo entrar aí. Maurício. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se o povo entra. Eu tento começar pontualmente 8 horas. Mas a gente sabe que as pessoas vão recebendo a notificação. Vamos esperar o povo, a galera vir, né? O tema da live de hoje é o vício da violência racial e nossa incapacidade de reagir. Vamos ver se a galera... Essa semana foi quente, né? Gente, o Facebook tá insuportável essa semana. Eu acho que eu vou botar um borgonha nesse cabelo, deixar ele todo branco. Fica parecendo uma tempestade de X-Men. Ah, que delícia! Imagine ficar linda com essa cor perfeita e o cabelo todo branco. Porque já tá aqui, né? Ou eu vou voltar pro loiro. Oi, é Aquila ou Aquilá? Eu tenho que aprender a falar seu nome para poder não falar o nome do colonizador. O meu nome eu mudei o sobrenome. No primeiro perfil do Facebook eu não pude mudar porque está verificado com identidade, carteira de identidade com RG. Porque no tempo da colonização, ai, Aquila. Lindo seu nome. Lindo, 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 lindo. Qual o significado? É até o nome da pantera, né? De Mowgli. Eu sou professora de criança pequena, né? Então eu conheço esses filmes de criança, tudo que vocês imaginarem. É, né, Dinei? Vou ficar linda de tempestade, né? É isso mesmo, vou ficar linda de tempestade. Filha de Xangô com Oiá, eu acho que vai ficar massa. Também tô achando, eu acho que eu vou fazer isso. Vou botar um brancão aqui nesse cabelo. Já tá quase todo branco na minha família. Desde 20 anos, todo mundo tem cabelo branco. Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Eva já chegou também. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Eu tava falando outra coisa antes, eu meti outra coisa. É porque eu sou assim, viu? Eu sou desse jeito. A risada. Nadja, sejam bem-vindos. Ah, inteligente, aquela que possui razões, muito bem. Tá combinando direitinho com você. Sim, o meu nome. Eu queria mudar no Facebook, não pude, porque na época da colonização, eu achei de botar o Lula como sobrenome. Com a maioria, né? E aí, me denunciaram. E eu tive que comprovar o meu nome com o RG. Então, o Facebook só me permite usar o Manuela Cristina. E aí eu tenho um outro perfil que eu coloquei. Eu coloquei o outro perfil, Manu Cris, que seria o perfil da minha... Da instituição que eu tô, da organização, né, que eu tô criando. Mas aí eu vou fazer a organização como página e deixar o perfil como Manu Cris Ngozi. E aí eu já conversei com meus filhos e todo mundo vai ser Ngozi em casa, vai ser o clã Ngozi. Ngozi significa benção, né? E até a espiritualidade dizer qual será o nome mesmo, mas eu já mudei o sobrenome, né? O nome de meu filho na espiritualidade é Baraurá. Aí eu disse, vai ficar Baraurá Ngozi. Eu acho lindo demais. Ah, tem cada nome lindo, gente. Tem cada nome lindo. Então, gente, já que entrou uma galera, Ana, Sil, então a gente vai começar, né?
Eu já falei o tema, né? Que é o vício da violência racial e nossa incapacidade de reagir. E essa semana a gente teve algumas situações, né, que me incomodaram bastante. E aí, a primeira foi a morte, né, João Paulo no Carrefour. Foi a primeira, mas não foi, eu não quero falar da morte em si, eu quero falar da divulgação. Eu recebi o vídeo dessa situação em vários canais. Menina, foi tanto vídeo que eu recebi e eu confesso, eu não assisti nenhum. Recebi várias outras notícias essa semana, né? Primeiro veio essa de João Paulo, né, da violência sofrida no Carrefour. Depois eu recebi a notícia, uma matéria falando sobre jovens que estudam em escolas particulares e sofrem racismo. Essa daí foi no Estadão, se eu não me engano. E aí a gente já ouve os brancos dizer: existe escola de branco e escola de preto, que não sei o que. A gente sabe que a maioria das escolas particulares são brancas e a minoria é negra. Isso não quer dizer que na escola pública não sofra, porque eu sou professora de escola pública e a bagaceira é forte, porque a estrutura é forte. Entendeu? Porque o currículo é branco. Porque as pessoas são embranquecidas. São violências assim, terríveis que nossas crianças pretas sofrem na escola, seja ela particular, seja ela pública. Na pública a gente acha que não deveria, que a maioria das pessoas são pretas. Mas, inclusive, nós, negros, principalmente aqueles que têm a pele mais clara, a gente reproduz muito do racismo, né? A gente tem uma mania, né, que a gente foi deseducado para valorizar o branco, né? Então, as crianças que são mais claras na escola pública, ela tem mais valor diante de muitos professores. Né? E por serem pobres, né, além de pretos, a coisa piora. Então é gritante isso. Então mandaram essa notícia, né, essa matéria, desses adolescentes reclamando da violência racial. Né? Deixa eu ver, em todas as escolas particulares que meus filhos estudaram e estudam, sofreram com racismo. Não tem erro. Se sofre na escola pública, que a maioria é negra, na escola particular, muito pior. Que é bem estruturada para que o branco, né, esteja naquele lugar e domine. Aquele lugar é branco. Escola particular é branca. A terceira foi a foto de uma sala de aula onde tinha uma criança negra sentada lá no canto, sozinha numa mesinha, e a mesa maior cheia de crianças brancas. Foram 3 situações. E a última foi essa daí eu até compartilhei e coloquei uma crítica na legenda lá no meu Facebook, Manuela Cristina. Tá assim, uma cena de um personagem de Snoopy, eu esqueci o nome dele, que tem muito tempo que assisti Snoopy, era criança, né? E aí, nessa, Marcele, seja bem-vinda, nessa foto tem um menino negro sentado do lado de cá e a maioria branca sentada do lado direito, né? O negro sozinho do lado esquerdo. E o que me incomodou foram as reclamações, né? Os protestos. Porque tá vendo que o racismo existe? Porque uma criança negra sozinha e os outros brancos lá juntos, né? Tá vendo que o racismo existe? Um negro foi violentado dentro do Carrefour, né? Se fosse branco, não seria. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Entendeu? O cachorro sentado com os brancos. Também, né? Porque a desumanização do negro, eles nos animalizam, nos desumanizam de uma forma, desumanizam, nem animaliza, desumaniza de uma forma que essa estrutura nos trata como se nós fôssemos piores do que um animal. Como se a gente não tivesse dignidade de vida, de ser, sabe, direito de existir. Nós não tivéssemos alma, não é isso? É a desumanização. O racismo é a desumanização.
Mas isso me incomodou muito quando eu ouvi os protestos. E num deles eu falei. Aliás, eu falei em dois. Esse de Snoopy, que foi num grupo de negros. Aí eu coloquei assim: se a gente tivesse nossa própria mesa, não precisava estar sendo excluído na mesa do branco. E aí o povo se aborrece porque as pessoas acham que a gente tem que ser valorizada na mesa do branco. Né? Que aquela mesa devia ter inclusão, bambambam e tal. Mas eu, como sou ousada, eu falo mesmo. É uma treta da porra lá nos grupos, eu vou falando mesmo. Depois veio cá nesse do Snoopy. Não, o Snoopy não foi nesse grupo. O da menina, excluída lá numa sala de aula, cheia de gente branca, e ela lá naquela mesinha, sentada lá no canto. E aí eu perguntei a esse amigo que compartilhou, eu perguntei, sim, por que vocês compartilham essas coisas? E aí ele ficou assim, para poder mostrar que o racismo existe. Eu disse, mas todo mundo sabe. Até aqueles que dizem que racismo não existe, que nós somos todos iguais, sabem que o racismo existe. Entendeu? O branco, ele não quer dar o braço a torcer. Sim, Júlia, pode chegar atrasado. Não, a gente tá no começo da live. Deixa eu sentar aqui direito, essa cadeira é péssima. Tem que comprar outra pra mim. Entendeu? Sabe, a gente fica nesse sistema de retroalimentação do poder que o branco tem sobre nossas vidas, de nos violentar. Pense aí. O tempo todo compartilhando. Recebi outra hoje no WhatsApp de alguém que foi morta por ser negra. Gente, eu não suporto mais ouvir essas notícias. Porque elas têm o poder de dar ao branco esse poder sobre nossas vidas e nos tornar impotentes. Quer dizer, não tem jeito. Eles nos matam mesmo, sabe? É péssimo. É péssimo para nós ficar nos retroalimentando eu não vou chamar de vitimização não, porque de certa forma o racismo nos vitimiza, mas de dar ao branco esse poder sobre nossas vidas, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda demais. Se vocês acompanham meu Facebook, vocês percebem que eu não compartilho muito sobre isso. Eu salvo a live sim, viu? No final da live eu salvo. Deixo aqui, compartilho no YouTube. Tem a Papo de Preto no YouTube, Papo de Preto no Facebook. E eu compartilho em todas essas plataformas. Inclusive mando também pelo WhatsApp. Então, isso me incomoda por isso. Porque a gente fica o tempo todo, sabe, retroalimentando isso. Dizendo que o racismo existe. Olha, fulano foi violentado. Você tá vendo aí? A mesa só tem uma pessoa preta, todo mundo branco, excluindo a pessoa preta. É isso mesmo. A gente devia pensar de uma outra forma. Se o branco nos segrega, que tem eu de querer estar junto com ele? Não é melhor para mim estar dentro da minha mesa, onde eu posso comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser, do que estar numa mesa onde estou sendo excluída com pessoas que não gostam de mim? Veja como a gente tenta essa questão da violência racial, e eu chamo de violência racial porque racismo ficou banalizado, sabe? É violência, nós somos violentados de várias formas, subjetivamente, simbolicamente, emocionalmente. A gente é violentado na nossa saúde porque a gente come mal pra caralho por causa desse sistema mesmo, que a gente coma mal, que a gente morra. Entendeu? A gente vai pro SUS, a gente é violentado no hospital, a gente passa por N tipos de violência, certo? E a gente precisa dar nomes, sabe? Quando a gente chama racismo, fica parecendo uma coisa distante. Mas quando a gente fala de violência racial, a gente fala do tamanho da coisa, sabe? É forte. E deixa eu ver aqui para poder não me perder. Sim. E aí a gente precisa entender isso, que quando a gente vê o racismo acontecer, a gente quer apelar para o branco para entender que a gente tem direito de estar naquele lugar, né? A gente tem direito de estar nessa mesa. Vocês não podem me segregar, vocês têm que me dar
sabe, esse lugar aqui, a gente fica apelando pro branco. Esse negócio de vidas negras importa, é tão banalizado também, Luísa, a palavra racismo foi banalizada e as pessoas não entendem a dimensão do que é racismo, né? Essa questão de vidas negras importam também, porque a gente fica tentando mostrar pro branco que a gente é importante, que a gente é ser humano, que nós somos, que a gente precisa ser humanizado, mas eles sabem, eles apenas decidiram que vai ser dessa forma, entendeu? Porque a estrutura é deles. Então a gente precisa entender duas coisas. Primeira, vidas negras só importam para nós, povo preto, povo africano. Nós, os africanos, em diáspora, africanos em diáspora brasileira, africanos na diáspora americana, na diáspora espanhola, africanos no continente, as nossas vidas só importam para nós. Então pare de ficar, vidas negras importam, pelo amor de Deus, a gente tem que parar de ficar apelando pro branco, sabe? Porque para eles nós não somos nada, nós valemos para nós. Papel dos brancos que realmente se importa, divulgar essa violência e conscientizar. Não, tira o branco dessa história, tira o desmelaninado dessa história. Não é papel deles fazerem nada, porque simplesmente a estrutura é deles. Eles fazem a estrutura e eles são beneficiários. Até aqueles que não te violentam racialmente, ele se beneficia do racismo. Quando uma pessoa branca está sentada ali na mesa, mesmo que ela não julgue você, que ela não te desumanize, ela está sendo beneficiada por aquela estrutura que diz que aquela mesa é deles. É por isso que se diz que todos são racistas. Porque mesmo que não abra a boca para fazer uma violência racial, mesmo que não faça algo que cria violência, essa pessoa, ela se beneficia. Sabe? Ela se beneficia. E você percebe quando... Boa noite, meu amor, Nádia. A gente percebe quando vê, por exemplo, quando o cara foi violentado no Carrefour e tinha outra lá filmando. Sabe? Essas pessoas não têm empatia com a gente. Ela vai ter empatia até a segunda página, quando estiver a sua vida e a dela. Sabe? Porque muita gente que se diz, né, de esquerda, desconstruída e tal, foi dizer, poxa, mas a ficha do cara também era uma ficha corrida. Eu, inclusive, bloqueei um amigo essa semana no Facebook que disse isso, de esquerda, dizendo que o cara tinha uma ficha. Gente, ele não foi morto por causa de ficha, que ninguém puxou a ficha dele, ele foi morto porque ele é preto. Porque se fosse um branco, o segurança que tomou o murro, ele mesmo ia pedir desculpa, porque as pessoas entendem que o branco é digno, que o branco pode fazer o que quiser e que nós pretos não. Entendeu? Pergunto porque tenho receio de ofender as causas e também não acho certo não me manifestar quando presencio. Eu acho... Ela, a mulher que gravou e feriu pra falar que eu amo. Sim, foi ela que gravou. Eu tô falando assim, a gente precisa se manifestar de uma forma muito assertiva. A gente tem que parar de se manifestar com vidas negras importam, sabe? Parem de nos matar. A gente não tem que pedir para eles pararem de nos matar. A gente tem que criar a estrutura que não vai permitir que eles nos toquem, né? Eu falei da primeira que vidas negras só importam para nós. E a segunda... A violência racial é gerada pelo branco, não é problema nosso. E divulgar essas coisas só retroalimenta o poder dos brancos sobre nossas vidas. Nosso foco não deveria ser dizer para o branco que vidas negras importam. A gente não deveria dizer... Por exemplo, eu gosto muito dessa história, de dar esse exemplo. Eu gosto dessa história não, porque essa história é bizarra demais. Mas eu gosto de dar esse exemplo. George Floyd lá com o pé do branco no pescoço dele, do policial branco. O que vale para ele dizer para ele, olha, minha vida importa, tira o pé de cima de meu pescoço, sabe? Se o pé
do pescoço deles estão no nosso, o pé deles estão no nosso pescoço, porque a gente vai pedir para eles que tirem. O pé deles está no nosso pescoço porque eles não nos consideram dignos, sabe? Eles não nos consideram pessoas humanas, pessoas, não nos consideram, sabe? Então a gente não tem que ficar, poxa, tira o pé de cima do meu pescoço. Nós precisamos criar mecanismos de autodefesa. Nós precisamos também criar espaços onde a gente não precise se colocar no lugar de violentado. Quando é que eu falo isso? Aconteceu a morte do rapaz no Carrefour e as pessoas começaram a fazer boicote. Vamos boicotar, vamos queimar cartão, quebrar cartão. E aí o que acontece? A gente acredita que o Carrefour é racista porque houve a morte desse rapaz. E os outros conglomerados, a gente acha que Walmart, Extra, Pão de Açúcar, seja lá o que for, Ponto Frio, não sei, é menos racista porque não matou ninguém ainda? Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi o ano passado que um menino foi violentado no Extra aqui da Paralela, aqui em Salvador. Então o Extra não é racista? Então você quebra o seu cartão do Carrefour, você queima o cartão do Carrefour, você diz que vai boicotar, mas você compra um outro conglomerado, sabe? Eles são autorizados a pisar o nosso pescoço, o sistema irá encontrar justificativa para livre. Claro, se o sistema é deles. É tudo deles, meu filho, nada nosso. Até quem criou essa frase sabe que também faz parte do sistema porque é branco. Porque se fosse um favelado preto, mesmo um pagodeiro de sucesso, não estava onde está. Sabe? Então a gente precisa entender isso. Que é muito melhor eu ter o meu... A gente se organizar para ter a nossa rede de supermercados, onde os nossos sejam tratados da melhor forma possível, do que eu gastar o dinheiro com essas pessoas, com esses brancos que vão continuar, eles vão continuar lá de boa, sabe? Enquanto a gente vai estar aqui se lamentando e entrando no mesmo mercado, sempre, sabe? A gente não entra... Eu nem sabia que o Atacadão era do Carrefour. Aqui tem um Atacadão perto. Aí você vai no Atacadão. Eu mesmo comprar minha calabresa lá no Atacadão. Eu vou fazer o que eu puder para nunca mais entrar. Para nunca mais entrar. Porque não é porque é do Carrefour, é porque a gente não tem que entrar em nenhum deles. Eu já tenho o costume de comprar minhas coisas em feiras. Eu já tenho o costume de comprar minhas carnes, frangos todos, em abatedouros perto de minha casa, mercadinho de gente que eu conheço, sabe? Eu já tenho esse costume porque eu não quero dar dinheiro a quem é dono da estrutura que me violenta. Não quero, sabe? Então, o que a gente puder fazer para criar meios da gente não ser violentado, eu acho que é por isso que eu não sofro tanto esse tipo de situação, sabe? Porque eu sempre digo, se vierem pra cima de mim, como fizeram com a deputada, né, que pegaram no braço, chamou de macaca preta. Rapaz, eu não gosto nem de pensar uma branca pegar no meu braço, apertar e me chamar de macaca preta, porque antes dela terminar de apertar, eu já quebrei o dela. Eu não consigo nem pensar nisso, porque eu acho que o bofe sobe, sabe? Que eu não vou nem pensar duas vezes, quando eu vi já quebrei. A gente precisa reagir, sabe? A gente precisa fazer alguma coisa que não nos permita mais ser violentados. Então eu não ando no mercado grande, eu não ando nessas estruturas assim, eu só vou em lugar onde eu sou bem tratada, onde eu sou vista como igual, que são os lugares onde os meus estão, entendeu? Então eu sou esse tipo de pessoa e a gente precisa ser assim, sabe? E olha que eu não tenho nem um curso de defesa pessoal e vou fazer porque é importante. Porque nós sabemos a sociedade que nós vivemos. Nós sabemos que a gente só tem amor e paz entre os nossos. Então a gente precisa aprender a se autodefender. Ontem eu estava conversando com...
Né, Luísa? Ele sabe com quem mexe. Uma vez eu ouvi Tayo dizer isso. Rapaz, você fica assim pedindo que você sai na rua pedindo que alguém mexa com você, que alguém lhe violente, mas ninguém faz, porque essa pessoa sabe com quem tá mexendo. E é verdade. É certo isso. Eles sabem com quem tá mexendo. E eu sou desse tipo. Eu não gosto nem de pensar. Sabe? Porque eu fico muito nervosa. E eu não sou violenta, não. Eu sou extremamente pacífica. Mas, como o Malcolm diz, né? Siga as leis, ande direito. Mas se alguém te violentar, derrube. Sabe? A gente precisa entender isso. Ai, Letícia! Obrigada por ter vindo. Minha amiga gravidinha. Coisa linda. Precisamos organizar um curso desse para os nossos. Sim, eu estava conversando isso com o André, não sei se ele está aqui na live, sobre isso. A gente conversando ontem sobre, se você é um professor de artes marciais, faça a turma para os seus, ensine os seus a se defender. Professor de boxe, professor não é só para quem quer ser boxeador, não. É para quem quer aprender a se defender. A gente precisa ter isso, gente. Porque veja bem quando a gente vê aqueles vídeos que o racista chega lá fazendo zoada e os pretos pegam da murro, bate. Tem que ser assim. Se não for assim, eles vão continuar fazendo. Entendeu? Porque eles já perceberam que a gente não reage. A gente fica o tempo todo se retroalimentando. Poxa, tá vendo que o racismo existe? Tá vendo que absurdo? Eles nos tratam dessa forma, eles não nos amam. Vidas negras importam, parem de nos matar. Parem uma banana. Quem vai mandar ele parar sou eu. Não é pedir, não. Sabe? É fazer com que ele pare de nos matar. Eu esse ano já disse que eu vou entrar no boxe, porque eu já sou ousada. Então eu tenho que alimentar essa ousadia minha. Eu tenho que alimentar, deixar meu braço forte para a ousadia ficar maior. Entendeu? E a gente precisa disso. Deixa eu ver aqui pra gente não... Que o horário não pode passar. Deixa eu ver. Ainda tenho bastante tempo aqui. Né? Sim. Aí a gente precisa criar esses mecanismos. E outra coisa da história de George Floyd, que aquilo me deixa louca, tanta gente filmou, gravou, tirou foto. Essa galera não fez nada. Esse até quando é uma desgraça. Até quando? Porra, até quando? Sabe? Aquela galera toda que tava filmando ali não podia enfrentar a polícia. Aí depois junta, faz manifestação, Vidas Negras Importam, né? Que é em inglês, eu não sei como é. Eu não sei o que, Lives Matter, um negócio desse assim. E aí a pessoa fica lá brigando, queimando loja, quebrando tudo, depois que a pessoa morreu. Sabe? A gente precisa evitar que a morte aconteça. A gente precisa criar meios de não ser violentados. E que se a violência chegar até nós, a gente precisa saber se defender. Não só eu pessoalmente me defender, mas várias pessoas, vários irmãos, quando vê a violência que o outro está sofrendo, e isso é se entender povo, isso é se entender africano, é meu irmão, tá sofrendo, eu vou lá me meter. Entendeu? A gente precisa tomar posicionamento diante disso, porque enquanto a gente estiver de espectador e de vítima, eles vão continuar vencendo, sabe? Eles vão continuar vencendo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Sobre a violência racial. Que a gente, em vez de reagir, a gente fica pedindo, né? Compartilhando, falando, mas a gente não reage. E se organizar como povo também é isso. É isso, não teve uma voadora para livrar o cara? Eu não consigo entender, gente. Como é que tanta gente filmou, tanta gente tirou foto e ninguém fez nada. Porque a gente, tá amarrado. A gente aprendeu a não reagir. Nós somos o tempo todo deseducados para sermos pacíficos, para sermos perdoador dos nossos algozes, para entregar na mão de Deus. Não é isso? Nós somos deseducados o tempo todo para não reagir, para não reação, inclusive com os nossos. E aí é que o dedo vai vir na ferida agora, sabe?
Gostando ou não, a gente precisa meter o dedo na ferida. Dar outra face. É isso mesmo. Carta feita para defender um ambulante na Lapa que estava sendo barrado de transitar. E só uma pessoa colou, o resto ficou de espectador. Certa feita. Isso. É isso. As pessoas precisam aprender a defender um ao outro. Uma vez eu estava na estação da Lapa. Não, estação Pirajá. E um rapaz foi acusado de ter roubado o celular de uma mulher. Esse rapaz era preto, a mulher também, e a mulher dele, né? E a polícia não, a guarda municipal pegou a mochila desse rapaz, jogou tudo no chão, destrinchou tudo, sabe? Isso mesmo, Edson. A gente tá educado a terceirizar a indignação. É isso mesmo. A gente não precisa cansar, não. A gente tem que se fortalecer, se levantar. Sabe? Se indignar de fato. E fazer alguma coisa para mudar. E aí o que aconteceu? Eles jogaram tudo do cara no chão e viram que não tinha celular nenhum. O cara nem tinha celular. Sabe? E a polícia tirou tudo, viu que não tinha nada. A polícia não, a guarda municipal. E a guarda municipal daqui de Salvador também tem poder de polícia e são a mesma coisa. A mesma coisa da polícia, não tem diferença. E aí ele foi levando o cara, mesmo não tendo achado o celular da criatura, nem com ele, nem com ela, ele foi levando o rapaz para alguma guarita, algum lugar. A galera juntou, todo mundo disse, não vai levar não. Não vai levar não, não achou nada, então o cara tá inocente, não vai levar. E juntou todo mundo e não deixou. Mas aí ligaram pra polícia e ficaram esperando. Nesse meio tempo que ligaram e ficaram esperando, muita gente foi pegando seu buzu, indo embora. Só Deus sabe o que aconteceu com esse rapaz depois. Nessa época eu era bem alienadazinha. Mas a gente precisa ter esse tipo de indignação. Sabe? De se meter, de defender, de juntar. Porque um só, eles vão tirar onda. Mas um grupo enfrentando, eles vão recuar. Eles vão entender que não é uma pessoa só, que é muita gente defendendo aquele outro. E a gente precisa ter esse tipo de reação. Para não permitir que os nossos sejam violentados. Para não permitir que os nossos sejam mortos. Para depois ficar gravando. Ah, pensou você ver o cara passando por isso e fica com o celular gravando e não faz nada. Teve gente que gravou para poder provar a reação deles. Mas não deixou de reagir. A gente precisa reagir. Sabe? Senão a gente fica nessa o tempo todo. Sabe? E aí a gente vai falar sobre isso. Que não é só o branco que faz esse tipo de estrutura e se beneficia dela. O racismo se tornou uma indústria onde muita gente está capitalizando. Repare bem, tanto brancos quanto negros. Pense bem sobre isso. É muito sério isso, gente. Isso é muito sério. Porque eu fico pensando no tempo da escravidão aqui, que aquelas pessoas fizeram, os livres, fizeram caixas para poder libertar outros. Eu fico pensando em Harriet Tubman, sabe? Que se libertou, conseguiu se libertar. E quando ela percebeu que havia um caminho de liberdade, ela foi libertar outros. Se juntou com essa organização de pessoas pretas, que apesar de ter financiamento também de pessoas brancas, essas pessoas brancas não eram protagonistas. Entendeu? Por exemplo, eu estou abrindo uma organização, se alguém branco quiser contribuir, eu não vou achar ruim, só que eu não vou ficar divulgando que essa pessoa branca fez isso, eu não vou ficar colocando fotinha dessa pessoa branca, porque essa pessoa já se beneficia da estrutura. Se ela tem uma vida melhor do que a minha, do que a sua, e ela pode contribuir mais que você, é porque ela se beneficia dessa estrutura. Entendeu? Então a gente olha para trás, tantos dos nossos fizeram tanto para libertar, e hoje os nossos estão juntos com os brancos para nos escravizar. Repare, é sério. Você pode achar muito forte isso, mas é para pensar. Eu tô vendo uma frase de Marcus Garvey. Eu não sei se eu sei direito ela, mas ele diz assim: uma liderança
que vai te deixar dependente do seu opressor. É mais ou menos isso, eu não sei exatamente. É uma liderança que vai te escravizar. E aí a gente percebe isso quando isso, Lete. Qualquer branco que colabora, ele não faz mais nada que obrigação, porque todo o bem que ele consegue exercer. Sabe esse povo que diz assim, eu vou pra Europa porque lá a vida é melhor. É melhor porque foi o nosso sangue que tornou essa vida melhor. Todo o bem que a Europa goza foi em cima do nosso sangue, da nossa história, sabe? Foi roubo, foi violência. Então eu não tô aqui pra ficar babando o ovo de europeu, não tem como. A gente precisa entender isso para poder parar de se emocionar demais. E a gente tem que parar de se emocionar com os nossos que ajudam os racistas. Como é que ajuda? O racismo virou uma indústria onde as pessoas capitalizam. A gente escreve, tem livros sobre racismo, palestras sobre racismo. Eu anotei aqui. As pessoas ganham escrevendo livro sobre racismo, fazendo stand-up comedy, fazendo charge, virando blogueiro, dando palestras e cursos, dando consultoria para empresas brancas e para os brancos. Sabe? Isso é muito sério. Mas não importa. Não, falar de racismo, ir para televisão para fazer um programa, falar do meu sofrimento, a televisão que ajuda a acabar com o imaginário do negro, criando uma estrutura branca emocional para que ele queira fazer parte daquilo ali, para que ele continue escravizado, sabe? Fazer livro para falar de racismo, para ajudar o branco a continuar com essa retórica de racismo, de ajuda, de salvador, sabe? De que nós temos um papel importante na luta antirracista. Sabe, esse termo antirracista é muito bizarro, porque o racismo não vai acabar. Quem é racista, sabe? E aí fica dando curso, palestra, criando comitê de política para o Carrefour, dando consultoria, sabe? Entrando nesses... Andréia, seja bem-vinda, meu amor. Ocupando os Instagrams de brancos, sabe? E aí você percebe que o racismo é tão desgraçado que a pessoa vai lá ocupar o Instagram do branco e quando vai fazer live tem 50 pessoas, quando do branco tem milhões. Sabe? Então a gente precisa, ô amor, muito obrigado pelo seu carinho. A gente precisa entender isso. Que fazer livro sobre racismo, palestra sobre racismo, curso sobre racismo, não vai mudar nada. Essas pessoas estão ganhando dinheiro com nossa dor. Gente, não se vende a nossa dor. Não se vende a nossa cultura. Você vai pegar... Você quer vender pro branco? Venda roupa. Venda fruta. Sabe? Venda... É Deja que fala. Venda meias. Eu já gosto de Deja, viu? Lá da Dissecando Racismo. Venda meias. Mas não venda sua dor. Não venda sua cultura. Você vê agora o Carrefour tentou pegar a Yuri Marçal para poder fazer a nova cara antirracista, para não perder o consumo dos pretos, porque para ele nós somos isso. Somos nós que alimentamos essa indústria. Nós somos a maioria, né? Virou um negócio, claro. Ele não aceitou, mas eu sabia que ia. Aí agora já tem um comitê onde Silvio de Almeida faz parte. Sabe? Celso Ataíde faz parte. O racismo virou um comércio. É isso mesmo. A nossa dor virou um comércio. Se o racismo acabasse hoje, muita gente que ganha fazendo livro, fazendo curso, sabe? Fazendo palestra, dando consultoria, ia passar fome. Porque vive disso. Vive da nossa violência. Rapaz, isso é tão bizarro. É tão bizarro. E as pessoas assim não conseguem, sabe, entender isso. Acha que é legal. Sabe? O branco continua ganhando, lucrando com o racismo. Ele sabe que você quer ver um preto lá, ele vai e bota o preto lá.
sabe? Silvio quer ser deputado, eu vou lhe dizer, se um partido desse de esquerda não pegar ele para ser candidato a presidente na próxima, ai, ai, você vai ver. A coisa, ó, o rio só caminha pro mar, só corre pro mar, não tem erro, sabe? Todas as vezes que você vende o seu potencial e que você vende a sua dor e a sua cultura para eles, você fortalece eles, mas você quer alguma coisa para você. Isso é luta de umbigo. Só pense em você. O benefício é seu. Sabe? O benefício não é do povo. Não é do coletivo. Não é nosso enquanto nação. E a gente precisa pensar nisso. Vai adiantar o que eu falar de racismo? Eu preciso falar de meios para sair dessa estrutura, meios de nos organizar, de estarmos juntos. E a gente pense aí, camiseta, lucrando com camiseta. Gente, quem mais lucrou com a morte da vereadora negra, eu não vou citar nome não, foi a esposa branca, que até boneca já fez, conseguiu se eleger vereadora, já tá com outra mulher, sabe? E aí fica ganhando, lucrando com a dor da criatura que morreu lutando pela favela, pela comunidade, sabe? E a gente não consegue entender isso, como o pessoal lucrou com a morte de Marielle. Como cresceu depois da morte dela. E a gente acha isso bom. Mas os brancos do partido morreram? Quantas vezes você viu? Quando o Jean Willis foi ameaçado, para onde ele foi, se picou, ó, tá fora. E a quem foi que morreu? Ainda morreu como se fosse bandida? Foi ela. Sabe? Então a gente precisa entender isso, que somos nós a bucha de canhão. E a gente precisa parar de dar lucro com o racismo. E dar lucro com a nossa história. E com tanta gente, o que tem de curso na internet de história da África, dado por brancos, de rituais africanos, de como usar folhas. Tudo que vocês imaginarem, o nosso sagrado, a nossa história, está sendo vendido na internet por brancos. Foi Simone que me falou lá no grupo que uma professora branca foi nomeada para dar aula de cultura africana. Pense aí, eles estão lucrando com a nossa dor e com a nossa cultura. E a gente está mascando e dando a eles, ó, tudo de graça. A gente vai para televisão, sabe? A gente vai lá falar sobre racismo para poder a Globo ganhar audiência, ganhar dinheiro dos pretos. A gente vai colocar lá um Vidas Negras, Falas Negras, não sei o quê, para as pessoas falarem de suas dores e de sua resistência para a Globo ganhar audiência e ganhar dinheiro em cima da gente. Sabe? Virou negócio. Racismo é um negócio. E se o racismo acabasse hoje, tava todo mundo aí sem saber por onde é que corria, porque não ia ganhar dinheiro mais. Entendeu? A gente podia estar parando de gastar o nosso tempo tentando educar branco, tentando apelar para a moral do branco, tentando ensinar a eles. E a gente poderia investir tempo educando os nossos, organizando os nossos, fazendo alguma coisa. Se você sabe ensinar, use isso para a sua comunidade. Se você sabe lutar, use isso para a sua comunidade. Sabe? Se você tem um dinheirinho a mais, sabe? Você tem uma vida melhor. Você tem eu sei que a vida não é fácil mesmo, mas você tem a gente precisa parar de pensar no nosso umbigo, sabe? Quem me acompanha sabe que eu tenho muitos problemas financeiros depois que a CMNet entrou na prefeitura. Muitos mesmo, muito, que eu até sinto vergonha de quantas vezes eu fiz rifa, vaquinha, para poder resolver meus problemas.
Mas hoje que eu consegui ajuda para reverter esse quadro, eu tô pegando o que eu tenho e o que eu não tenho para criar uma organização preta, sabe? Porque a gente precisa ser mais do que retórica, mais do que discurso. A gente precisa fazer algo de efetivo, de palpável para organizar o nosso povo. Sabe? A gente precisa organizar o nosso povo educacionalmente. A nossa educação precisa ser preta, para os pretos, com os pretos. A gente precisa organizar culturalmente o nosso povo. O que é que você pode fazer dentro da sua comunidade? Você sabe jogar capoeira? Ensine capoeira. Você sabe dança afro? Ensine dentro da sua comunidade. Cria uma salinha. Você não precisa de muita estrutura, não. A gente começa com o que tem, né, com todos os meios necessários e possíveis até a gente conseguir fazer aquilo que é necessário, até que outras pessoas vejam, acorde, entendeu? Dessa histeria louca que a gente vive e a gente comece a se juntar, ó, como povo, um aqui, outro ali, vem. Talvez a gente não goze na nossa geração, mas os nossos filhos, os nossos netos vão gozar do benefício de você se organizar hoje, sabe? E a gente precisa entender a urgência disso, de parar de ficar falando de racismo, de estar compartilhando, propagando violências que os nossos sofrem e organizando os nossos para não se colocar no lugar de violência, no lugar onde o branco vai violentá-lo. Porque, gente, o que eu ouço de gente, de amigas, falando das violências que sofrem dentro das universidades, das violências que sofrem dentro de partidos políticos, inclusive eu fui uma das violências que sofrem dentro de empresas brancas, e a gente não faz um plano para sair dali. Porque, por exemplo, eu sou funcionária da Prefeitura de Salvador. Hoje meu salário é de lá, mas eu estou me organizando para sair dessa estrutura. Por quê? Por que eu estou me organizando para sair de lá? Porque mesmo eu, que sou uma mulher preta, que conheço um pouco da minha história e que sei da urgência de falar para os meus alunos, eu estou brigando com uma estrutura. Eu estou dentro de um lugar onde a maioria é racista, onde a maioria violenta aquelas crianças, onde a maioria fala, intolerante não, é racista religioso, não respeita a religião dos nossos, onde a maioria olha para aquelas crianças como se fossem burras, como não se tivesse direito a aprender, sabe? E a gente poderia juntar toda essa potência que a gente tem, todo esse potencial, toda essa inteligência, tudo que a gente faz. Porque quem me conhece sabe que eu gasto em sala de aula, que eu faço de tudo para os meus alunos. E a gente pode criar a nossa escola preta. O problema, gente, é que a gente pensa assim: eu tenho que pagar minhas contas. Mas o pagar as contas não é comer, não é se vestir e ter uma vida digna. A gente pensa muito no luxo que a gente tem que ter com o nosso trabalho. A gente quer viajar, a gente quer ter uma casa grande, a gente quer ter um carro, o melhor que a gente puder ter. Não é errado você querer viajar, você querer se divertir, mas o errado é você ter uma vida tão boa e esquecer que o seu irmão tá ali, que às vezes não tem nem o que comer, que está sendo violentado racialmente, e que amanhã a violência, mesmo você tendo uma vida melhor que a dele, pode ser com você. Porque eu, que sou uma professora, que não passo fome, que tenho a minha casa, eu tive o meu filho, quando tinha 15 anos de idade, levado pela polícia e não morreu, porque o Lorum não deixou, porque Nzambi não deixou. Mas ele poderia ter sido violentado, sabe? Ednei, eu também, viu? Eu tô ainda, porque é aquela coisa, a gente se embola em empréstimo, consignado e não sei o quê, e pra sair é difícil. Mas eu tô nesse caminho, até porque eu adoeci nesse espaço. Eu adoeci não só com assédio, mas eu adoeci vendo
os meus serem violentados, porque eu já ouvi tanta coisa de professor, de conselho de classe, no dia a dia, com essas crianças, sabe? Manu, como criar uma escola preta com as diretrizes do MEC que é branca? Você já ouviu falar em escola confessional? Escola confessional é aquela que tem uma ideologia ou uma religião própria. Então, é aquilo que você tem que fazer. Ou, se você não puder fazer isso, você pode criar como uma organização para além da escola, sabe? Em que a criança estuda de manhã lá e de tarde está aqui, ou estuda de tarde lá e de manhã está aqui, tendo aulas sobre a nossa cultura, aprendendo a nossa cultura, aprendendo os nossos valores. E não só isso, aprendendo como se defender. Porque uma escola preta, ela tem que ter uma educação preta, uma cultura preta, e ela precisa também trabalhar a corporeidade da criança. Sabe? A criança precisa aprender capoeira, a criança precisa aprender a se defender também. Porque quantas das nossas crianças são violentadas também, né? É tudo muito difícil. Eu acho que se a gente bota o pé, se torna fácil, né? A gente acha difícil porque a gente acostumou a viver da estrutura do branco. A gente acostumou a fazer da forma como eles querem que a gente faça. Sabe? A gente acostumou a ter respostas prontas. Eu lembro que quando eu comecei a pensar na escola preta, eu já fui professora de escola dominical de criança. Você sabe que eu fui evangélica durante 15 anos. E eu ficava assim, deixa eu ver o horário, falta 8 minutos. Eu ficava assim pensando, quando eu via tudo que eu tinha estruturado na igreja evangélica, por exemplo. A gente já tem musiquinhas, tem as historinhas da Bíblia, a gente tem um monte de coisinhas que já vem tudo pronto, só pra gente chegar lá e dar aula, porque a estrutura deles já estão organizados. Mas a gente não pode criar a nossa. Se eu consigo fazer um planejamento de aula, um planejamento bimestral, semestral, para ensinar aquilo que eles mandam, eu não posso fazer um currículo, estratégias de ensino com as nossas histórias? Eu não posso criar jogos com as coisas que eu aprendi da minha história? Se a gente entende isso e a gente nega isso às nossas crianças, aos nossos adultos, a gente está negando, sabe? Que bom, passaria horas me ouvindo, que coisa boa. Passa rápido mesmo. Eu achei até que eu não ia dar conta de fazer lives de 1 hora toda quinta-feira, mas no instante passa mesmo, é verdade, né? E é isso. A gente precisa começar, sabe? Se a gente não tem um espaço em casa, a gente faz na rua, a gente faz numa praça. A gente precisa começar. A gente precisa entender a urgência para a gente sair desse papel de vítima, para a gente tirar do branco o poder de nos violentar, o poder de nos alimentar, o poder de pagar o nosso salário, sabe? Quando a gente começar a se organizar, ter nossas próprias empresas, nossas próprias escolas, nossos próprios centros culturais, auditórios, sabe? Nosso próprio teatro, a gente não vai depender deles para nada. Porque a gente vai ter tudo que é nosso e entre os nossos a gente é feliz, a gente não é violentado, a gente tá bem, entendeu? E tudo isso aprendendo a se defender. Porque eu tenho certeza absoluta que quando a gente tirar o pé do branco de cima do nosso pescoço de uma vez, eles não vão aceitar e vão querer nos violentar de uma forma ainda mais forte. E a gente precisa estar organizado para nos defender, sabe? Eu tenho paixão pela nação do Islã. Se eu não me engano, são mais de 40 mil homens que sabe defesa pessoal, que sabe atirar, tudo isso. Mas
Porque, minha filha, a gente já nasceu condenado à morte. Que bom, Ana, que seu sogro tá gostando. A gente nasceu... Vou deixar a live salva, viu, Julie? Quem não assistiu, eu começo 8 horas. Eu vou deixar a live salva no Instagram, no YouTube e na Papo de Preto do Facebook, viu? Sim, então... me perdi um pouquinho. É isso. A gente vai ter que ter essa organização também de poder de enfrentamento, sabe? A gente precisa organizar tudo, toda uma estrutura social. É uma nação dentro de uma nação. É uma nação africana em cada diáspora. Assim como outros povos têm a sua própria nação dentro de outras nações. E tem orgulho disso. A gente precisa ter isso. Mas como a gente sabe que essas outras nações se valem do racismo e da escravização, da exploração, para se manterem onde estão, a gente vai precisar ter poder de defesa. Isso também vai ser imprescindível. Não se engane, não. Porque eles sabem que eles dependem da nossa colonização, da nossa branquice, né, da nossa cabeça alienada. E eles dependem da nossa dependência deles para eles continuarem onde estão. E quando a gente parar de depender, vai ser um choque. Mas a gente precisa fazer. Porque nós precisamos preferir estarmos livres, autônomos, independentes do que estar debaixo do pé do branco, comendo as migalhas que caem da mesa do branco. Então entenda isso. Pare de ficar compartilhando violência racial e comece a se organizar para se defender da violência e para não se colocar no lugar de violência. Se você ainda não está organizado, procure outras organizações, financie. A Aquila, que estava aqui no meu perfil, ela é administradora da página Descobrindo a História Preta. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda está com uma vaquinha para criar o site. E, gente, é muito importante o conteúdo dessa criatura. O conteúdo da Descobrindo a História Preta é maravilhoso. Sabe aquilo que a gente não sabe da nossa identidade, que a gente precisa ter orgulho, tá lá, sabe? Então podem ajudar na vaquinha. Tem trabalho com trans pretas, que a gente pode ajudar na vaquinha também. Eu vou procurar no grupo para poder compartilhar com vocês. Tem a Dissecando o Racismo, Quilombocotô, que tem um sistema de colaboração também. Mas fica pedindo dinheiro. Você acha que a organização preta vai se criar sozinha? Você acha que abrir uma biblioteca, uma escola, um teatro vai cair do céu o dinheiro para poder fazer? Não. Se você não pode ainda se organizar, você pode financiar uma organização. Então, deixe de ser lesado, porque você dá meio mundo de dinheiro no McDonald's. Você dá meio mundo de dinheiro nas lojas brancas para comprar seu tênis de marca, seu perfume da Natura, da Boticário, de não sei de quê. E quando chega na hora de pensar em criar nossa independência, nossa autonomia, você não quer liberar 20 conto, 30 conto, 50 conto para poder financiar a organização preta. Sabe? Eu ganho pouco, eu já precisei muito de ajuda e eu procuro financiar organizações pretas. Eu vou compartilhar no meu Facebook essas organizações e vou compartilhar aqui no Instagram também. É preciso que a gente se ajude, sabe? É preciso que a gente pegue a nossa responsabilidade enquanto pretos de fortalecer organizações pretas também financeiramente, porque se eles têm dinheiro é porque eles são financiados. Você acha que ninguém abre, nenhum deles que abre essas empresas grandes, sem a ajuda do HSBC, sem a ajuda de financiadores? Não, eles se financiam para estar onde estão. Mas ajudar no Criança Esperança, pois é, Criança Enganança. Criança Enganança é ótimo. Sabe? Pois é, você contribui no Criança Enganança para aquelas crianças sem estruturas brancas sendo violentadas e não quer
ensinar ao nosso povo. Então, o Instagram tá me dizendo aqui que falta 23 segundos. Beijo pra vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima quinta. E espero que vocês tenham pegado a visão, viu? Olá, hein? Tchau, meus amores. Beijo. Deixa eu ver aqui onde é que eu encerro.